O rugido do V12 naturalmente aspirado de 6 litros do Enzo cria uma presença inimitável, que faz qualquer autoentusiasta se ouriçar ao ouvir. Seus números de produção, extremamente limitados. Então, quando a notícia chegou em 2006 de um Enzo sendo destruído em um passeio ao parque beliscando os 320 km por hora, eventos do acidente, no entanto, foram que cimentou essa história como uma das mais memoráveis quando se trata de acidentes envolvendo supercarros ou hipercarros. First, that Ferrari Enzo was nearly obliterated in the high-speed crash along the PCH. The occupants who were protected inside its Formula One-style cockpit walked away. But one of those men, Stefan Eriksson, isn't escaping attention. Fala pessoal, César na voz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Fatos Reais. Essa história nos leva a Malibu no início de 2006. O que restou de um Ferrari Enzo vermelho estava espalhado pela Pacific Coast Highway, por centenas de metros. O motorista havia perdido o controle deste prodígio italiano de 660 cavalos depois de passar por um grande desnível na estrada que não foi visto. O Ferrari Enzo saltou consideravelmente antes de colidir com um poste grande e se partir completamente ao meio. O impacto foi tão severo que o poste foi arrancado do solo e ficou encaixado de cabeça para baixo, como se fosse um machado sendo arremessado. A cena é extraordinária. Um único carro causando tanto caos, sem qualquer outro veículo envolvido. É impressionante. Ainda mais impressionante, no entanto, é que o motorista sobreviveu relativamente ileso. Para o espanto das autoridades, ele estava ao lado do carro com outro homem, ocupados com seus próprios negócios enquanto chegavam à cena. Curiosamente, a única lesão notável que sofreu foi um lábio cortado. Aparentemente, Deus tinha outros planos para esse sujeito. O outro homem na cena era um americano chamado Trevor Carney, que afirmou estar no banco do passageiro de um Mercedes SLR McLaren que estava correndo ao lado do Enzo. Naturalmente, esse acidente fez manchetes, pois não é todo dia que um supercarro de $1 milhão é completamente destruído de maneira tão dramática, sem vítimas fatais a lamentar. A polícia trabalhou dia e noite para recolher os fragmentos de fibra de carbono espalhados por quilômetros da estrada, recolhendo a poeira e depositando tudo em um caminhão de plataforma. Não preciso ser um gênio para olhar para o que restava e presumir que esse Enzo estava indo para o ferro velho. O homem com lábio cortado contou sua versão da história às autoridades, alegando que um alemão conhecido apenas como Dietrich estava ao volante. Portanto, o fato dele ter reprovado no teste do bafômetro não era o problema, já que ele não estava dirigindo, é claro. No entanto, essa história quase imediatamente foi descoberta como uma completa fabricação. O homem moderadamente embriagado era, afinal, o motorista, como mostraram testes de DNA que os pegaram em flagrante, uma vez que encontraram sangue no airbag do motorista que correspondia ao seu. Concluiu-se que estava dirigindo, e Trevor Carney, que afirmou estar em outro carro, era na verdade o passageiro. O homem cujo DNA estava no airbag era um sueco chamado Stefan Eriksson. O homem que alegou não estar dirigindo o Enzo, embora fosse seu carro. Ele está envolvido com a Gizmondo, uma empresa de jogos britânica com a qual trabalhou com seu sócio de negócios, Carl Frey. Stefan tinha um longo histórico criminal na Suécia, conhecido como Fat Steve. Ele passou sua primeira temporada na prisão depois de roubar um furgão de banco aos 19. Depois de ser libertado, se tornou um verdadeiro gigante, tornando-se hábil em artes marciais e alegadamente fazendo uso pesado de esteroides. Eventualmente, Stefan acabou liderando uma gangue que não fazia segredo de suas atividades criminosas. A gangue oferecia uma variedade de serviços, desde sequestros até fraudes, mas a sua verdadeira paixão era a cobrança de dívidas. Eles eram conhecidos por aterrorizar devedores e ameaçá-los de maneiras que uma empresa de cobrança legal simplesmente não poderia. Muitas das vítimas tinham muito medo de denunciar a gangue, temendo pelas suas vidas. Cerca de 5 anos depois, a diversão deles teve consequências. Dessa vez ele foi condenado por acusações relacionadas a tentativas de fraude no sistema de transferência de bancos, planejando distribuir milhões em dinheiro falso durante uma operação policial. Membros da gangue foram presos tentando retirar cerca de $3,5 milhões das contas de outras pessoas. Stefan foi condenado por fraude grave e agressão, junto com várias outras acusações graves. Ele foi condenado a 10 anos, mas saiu depois de 6. Imediatamente após sair da prisão, ele conseguiu um emprego lucrativo em uma empresa de tecnologia, graças a Carl, seu sócio próximo. Graças a uma manipulação financeira estranha, eles conseguiram transformar uma empresa de mobiliário doméstico aleatória em uma empresa de eletrônicos chamada Tiger Telematics.
Inicialmente, a Tiger planejava vender dispositivos de GPS que funcionariam como sistemas de rastreamento de crianças. Embora a recepção tenha sido boa entre os investidores, rapidamente ficou claro que fazer com que uma criança carregasse um dispositivo de GPS o tempo todo não funcionaria. Em vez disso, eles anunciaram que instalariam um rastreador em um console de jogos portátil. E aí que entra a Gizmondo. A Gizmondo desenvolveu o console de jogos portátil, que foi lançado nos Estados Unidos, Reino Unido, a partir de março de 2005. A empresa falhou no mesmo ano, depois de perder quase 400 milhões de dólares em 4 anos. O Gizmondo teve muito pouco marketing e um preço muito alto. Então poucos consumidores estavam dispostos a comprá-lo. O Gizmondo vendeu apenas 25 mil unidades e foi chamado de o console portátil mais mal sucedido de todos os tempos. Apesar disso, o Gizmondo tinha jogos como FIFA 2005 e Stick Balls. Então nem tudo estava perdido. Agora voltando para a história do Ferrari Enzo, a última vez que o vimos ele estava completamente destroçado e impossível de ser reparado. No entanto, de alguma forma o carro foi listado em um leilão, não como peça de reposição ou como uma peça de arte estranha, mas como um carro como novo. E veja só, o Enzo foi reparado e restaurado no serviço de assistência técnica da Ferrari. Agora ele está na cor preta. E com algumas atualizações agradáveis, como vidros elétricos. O carro foi vendido por 1,7 milhões de dólares em um leilão em Paris. E assim encerramos essa história surpreendente de um supercarro destruído, fraudes, crime e uma sequência de eventos totalmente bizarros. Essa história tem todos os elementos para um filme de sucesso. Vamos esperar e ver se algum dia a história do Enzo roubado e acidentado será imortalizada no cinema. Agradeço por assistir e espero que vocês tenham gostado dessa história. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Já aproveito para deixar um like se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu sou o César e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!